Bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, um programa que fala tudo sobre o mundo da bike. Com um pouco de cuidado, aquele objeto que já esteve no topo de sua lista de desejos pode voltar a ter seu brilho natural. É o que o Estúdio Vila faz. Vamos lá ver? O Estúdio Vila começou num momento da minha carreira como designer de revistas que eu fiz uma viagem e na volta da viagem eu estava questionando essa minha profissão já e a colocação que eu ocupava no mercado. E eu ganhei uma Caloi 10 desmontada numa caixa. E a Caloi 10 era numa cor que eu queria pintá-la de azul Red Bull, era um azul muito específico e eu não conseguia resolver a pintura, eu não conseguia resolver o cromo. E aí eu comecei a investigar essas coisas e o que eu precisava fazer, comecei a fazer a minha bicicleta. Durante esse período, eu acabei comentando com as outras pessoas que eu fazia isso, estava fazendo essa bicicleta. O começo do gancho já era isso. As pessoas tinham essa mesma bicicleta parada e falavam, meu, o que eu faço para ela voltar a funcionar? E eu comecei a fazer das pessoas antes de terminar a minha. E quando eu vi, eu estava restaurando bicicleta no quintal de casa, peguei a edícula e transformei numa oficina. E era um volume que precisava de espaço, se eu tivesse espaço eu precisava de mais volume. E aí foi uma engrenagem que foi virando e hoje ele já é uma coisa muito maior, assim, que tem vários braços, não é só sobre restaurar bicicletas. Mas começou assim, de uma necessidade de trocar uma bicicleta de verde para outra cor, que verde não podia ser. O Estúdio Vila é um lugar que abraçou várias causas relacionadas à bicicleta, porque a ideia principal, quando começou, era ligada à restauração. Só que a restauração foi ligando à customização, à personalização, e a gente foi abrindo com o tempo o espaço para os projetos especiais, coisas diferentes. Quando encomendam bicicletas, digamos, fora da curva, bicicletas que acho que até vocês viram de 2 lugares elétricas, food bike, bicicleta para vender sorvete, bolinho, brigadeiro, chopp, até bolinho de polvo a gente já fez bicicleta para vender. Então, o estúdio ele hoje abrange tudo que envolve a bicicleta, a restauração, a personalização e a construção de algo diferente que não tenha numa loja para vender. Muito porque se você parar para olhar aqui, é um tema que, apesar de ser... Ele é descontraído, ele é um brinquedo, mas ele é sério e ele tem memória afetiva. E aí, pô, cara, tá sempre do seu lado, né? Uma relação é afetiva de fato, o carinho que você tem, as pessoas que não querem riscar a bike, eu acho que é um jeito de amar assim, a bicicleta. A relação da bicicleta mudou muito desde que eu entrei nessa empreitada, né? A relação ficou muito mais íntima de apreciar, de curtir com outras pessoas. Eu conheci muita gente, a bicicleta foi muito legal nisso, que andando por ciclovia, visitando outras lojas, outras oficinas, eu aumentei o meu hall de amigos e de pessoas que gostam de curtir um passeio de fim de semana, que começam a frequentar aqui. A bicicleta ela mudou muito na minha vida no meu meio de transporte. Eu deixei o carro de lado, ele virou um instrumento de fim de semana para sair à noite com a esposa e amigos, mas durante a semana vai e volta para casa todo dia, vou no supermercado, na farmácia, na padaria, vou comprar peça, eu vou na bicicleta. Então, essa relação de devolver o apego das bicicletas, eu acho que tem até com a história de ser um amante, né? Porque quando a gente chega e recebe um cliente, uma pessoa que vem com alguma proposta para nós, ele normalmente tem uma história, uma bagagem muito forte carregada naquilo, que tem tudo a ver com a história do começo do Estúdio Vila, que era esse apego por uma bicicleta antiga, uma Caloi 10, um negócio que eu lembrava de fazer parte da minha vida. E quando você recebe as pessoas, você percebe que esse apego deles é igual, né? Eles também têm essa relação, o pai também andou, a mãe, a tia. E é muito fácil, porque a pessoa já vem transbordando as emoções, as histórias, né?
Então tem desde o avô, gerações, bicicleta importada, o cara que precisa dar um jeito de diminuir a quantidade de bicicletas em casa porque a esposa está enchendo o saco e aí ele quer fazer um negócio na outra, fazer uma bicicleta mista. A gente trabalha muito com o pessoal que está começando um negócio novo, então tem muito essa relação de construir uma coisa para alguém que, nesse momento do país, a gente tem muita gente virando de profissão, né? Trocando de atividade, mudando um pouco o jeito de encarar o trabalho, e é muito importante para eles, né? Essa construção da marca, de um triciclo de sorvete, de um triciclo de flor, que são pequenos negócios, e todos eles têm sempre um quesinho, uma coisa muito íntima de cada um. E aí eu acho que nesse caminho cria-se uma relação natural, né? Você já ama a bicicleta do cara. Você sabe qual é a melhor maneira de se transportar uma criança em cima de uma bike? Nosso mega especialista Mário Cana vai nos contar. Vamos lá ver? Olá, sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos falar de cadeirinhas para crianças. Qual é a melhor para o seu filho, qual é a mais indicada para a sua bike, falar um pouco dos modelos diferentes que tem no mercado. Vamos conhecer um pouco disso aí? Primeiro passo para escolher a cadeirinha é o peso do seu filho, tá? A idade é um parâmetro muito difícil de você selecionar, porque as crianças na mesma idade têm diferentes pesos. Então, as cadeirinhas são divididas em dois tipos. As dianteiras, que vão até 15 quilos, e as traseiras, que vão de 15 até 22 quilos. Algumas até 25, tá? Essas cadeirinhas são divididas dessa forma porque as crianças menores, além de ter um peso menor e um tamanho menor, os pais preferem porque ficam mais protegidas à frente. Depois que a criança está um pouquinho maior, passa para a parte de trás, que deixa a bicicleta mais estável, tá? E a criança tem mais liberdade na bicicleta, tá? Então vamos mostrar os modelos fisicamente aqui. Então aqui nós temos cadeirinha dianteira e duas cadeirinhas traseiras, tá? Nitidamente essa menor vai ficar na parte da frente, então ela vai ficar entre o ciclista e o guidão, tá? Ela tem a fixação na parte da frente da bicicleta e vai deixar o seu filho mais próximo. Como ele é menorzinho, ele vai ficar mais protegido, tá? E essa a da parte traseira para uma criança já maior. O peso é maior, então a bicicleta vai ficar mais estável com ele ali atrás e ele tem mais flexibilidade de movimentos na cadeirinha, tá? Então, se você for optar por cadeirinha dianteira menor, você tem que passar para a escolha do sistema de fixação. Qual que é o melhor para a sua bike? Existem basicamente dois tipos. Um modelo que vai ser fixado na parte da mesa aqui do guidão, tá? Ou na parte do tubo do selim. Como você vai escolher? Essa bicicleta, por exemplo, não permite aqui no quadro na frente, só permitiria aqui na mesa, mas é um espaço pequeno. Talvez nessa bicicleta seria mais interessante os modelos que são fixos no quadro, no tubo do selim. Essa cadeirinha, por exemplo, ela vem com esse braço que ele vai ficar projetado aqui para frente, mais ou menos aqui. Então a cadeirinha fica na mesma posição entre o ciclista e o guidão, só que ela vai ser fixada aqui no meio. É até interessante esse sistema porque ele dá uma balanceada melhor no peso, tá? Se você tiver um modelo aqui dianteiro, o peso fica mais concentrado aqui na frente. Mas isso, caso a caso, você pode escolher entre uma e outra que se adapta melhor na sua bicicleta. Agora para a parte traseira. Basicamente você tem o sistema de braço, como esse dianteiro que a gente apresentou, ou para bagageiro, tá? Então, essa bicicleta sem bagageiros, você pode optar pela de braço suspenso, ok? Se você tiver bagageiro, você pode optar pela cadeirinha que vai fixar no bagageiro. Uma das vantagens desse sistema do braço suspenso é o conforto, tá? Isso, com o peso da criança, quando você passa em buracos, ondulações, ele movimenta, então ele deixa mais confortável a pedalada com seu filho, tá? Mas em alguns casos você não consegue colocar esse tipo. Por exemplo, nessa bicicleta, um agravante é o cabo do freio que passa por aqui. Em alguns casos, você não vai conseguir fixar a cadeirinha aqui, tá? Então tome cuidado, verifique se nesse tubo do selim você tem a possibilidade de passar o cabo por fora ou se o cabo do freio passa por cima em alguma outra situação, tá?
porque o bloco pode esmagar o seu cabo de freio aqui, tá? Então, caso não dê, opte pelo bagageiro. E aí é importante você escolher um bagageiro bem sólido, tá? O tipo de bagageiro que a gente recomenda são os bagageiros de aço, bem simples até, né? Que são bem comuns de se encontrar, são chamados de tubão. Esse bagageiro, ele é bem resistente, porque ele é um tubo de aço, bem estruturado, então ele vai dar um bom nível de segurança, tá? Para apoiar uma cadeirinha, ter uma área grande. Evite aqueles bagageiros de alumínio super leves e tal. Como você está levando uma criança, é melhor você sempre trabalhar com uma margem, uma folga de segurança aí, ok? E a última dica, e não menos importante, é falar sobre a qualidade da cadeirinha que você vai escolher. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma norma técnica que regule a fabricação ou a venda das cadeirinhas, tá? Então a minha sugestão é você se basear pelos selos ou europeus ou americanos de testes, tá? Essa aqui, por exemplo, tem esse selo da TUV. Isso é um sinal, um selo que atesta que ela passou por testes para ser vendida na Europa, tá? Então, se ela tem algum tipo de selo como esse, é uma boa cadeirinha. Elas vão ter um material flexível, que em caso de acidente não gera pontas, tá? Vão ter cintos de segurança que retém realmente no caso de acidente e não vão ferir seu filho num movimento mais brusco, alguma coisa desse tipo, ok? E aí, gostou da dica de hoje? Tá pronto para dar um rolê com seu filho no final de semana? Se tiver com alguma dúvida, manda um e-mail para cana@ciclourbano.com.br. Valeu! Após o intervalo, você vai conhecer o circuito de ecoturismo Legado das Águas. Fica aí, a gente volta já. Vamos agora pedalar no circuito de ecoturismo Legado das Águas. É a maior reserva de mata atlântica privada do país. Vamos lá ver? O Circuito das Águas, ele é uma das atividades que nós estamos desenvolvendo dentro do Legado das Águas, que é uma reserva privada de Mata Atlântica, bem pertinho aqui do centro de São Paulo, a 2 horas. E ele é talvez um dos mais interessantes circuitos para pessoas apaixonadas por bike poderem caminhar ao longo do rio e da Mata Atlântica, curtindo por mais de 80 quilômetros de estradão, pássaros, natureza, tudo que há de bonito na Mata Atlântica numa situação inédita no país. A Votorantim decidiu investir no Circuito das Águas porque ela faz parte de um projeto maior, que é o projeto da Reservas Votorantim Legado das Águas. Nesse projeto maior, nós estamos desenvolvendo uma série de atividades para provar que a conservação, manter a mata em pé, gera recursos que ajudam a própria mata se conservar no futuro. Isso integrando com comunidades locais, com governos, locais municipais e estadual, que é nosso parceiro, e diversas outras entidades interessadas, ONGs, clubes de especialistas, biólogos, botânicos. Então, dentro deste contexto, o ecoturismo é uma das atividades que nós estamos desenvolvendo e dentro das diversas atividades de ecoturismo que já estão em andamento, como, por exemplo, observação de pássaros e canoagem, a bicicleta se mostrou uma possibilidade muito interessante que deu muito certo e que várias pessoas já curtiram o local lá e agora está sendo divulgado para outros parceiros e outras possibilidades de empreendedores também entrar nessa rota de ecoturismo do Legado das Águas. É um trecho muito interessante onde originalmente a Votorantim ali tem algumas usinas hidrelétricas que abastecem a nossa empresa de alumínio e na estrada de terra, que era a nossa rota, na verdade, de passagem entre usinas, nós preparamos esse circuito agora com toda a infraestrutura necessária para receber os bikers, né? Então, é uma
uma novidade. E além disso, trilhas especiais que entram na mata também estão sendo preparadas, com diversos níveis de dificuldades e características especiais em cada uma delas para desafiar os profissionais, os bikers profissionais. Para quem não tem experiência nenhuma, existem circuitos bem tranquilos na estrada, que dá para curtir a natureza, sem desafios significativos, basta querer. Então qualquer pessoa pode curtir esse circuito. O que nós temos é um diferencial de diversos circuitos, onde os bikers podem se experimentar e conforme eles vão aprimorando as suas técnicas, a sua disposição física, o seu vigor, eles podem enfrentar no final o circuito de 80 km de ida e volta que nós temos lá. Mas tem circuitos curtinhos, que passa perto de lagos, de árvores centenárias, com diversas instalações, perto de outros atrativos que nós temos ali no Legado das Águas, como o viveiro, a nossa sede, enfim, perto da barragem, do rio Juquiá. E o mais interessante é que quando o biker está curtindo esse circuito longo, dentro do Legado das Águas, ele passa por 3 municípios lá dentro, porque o Legado das Águas está contido nos municípios de Itapiraí, Miracatu e Juquiá. E nesse circuito longo ele passa pelos 3 municípios numa estrada de terra. Para quem quiser conhecer o Legado das Águas e as atividades de ecoturismo que nós estamos desenvolvendo, principalmente essa da bike agora, entra no site do Legado das Águas, que é www.legadodasaguas.com.br, ou também no nosso Facebook. Nós temos o Facebook Legado das Águas, tudo junto, onde todas as informações dos parceiros que estão operando essas atividades de bike, de canoa e de observação de pássaros podem ser contatados e ser verificado preços, valores, datas dos eventos. E muito em breve outras atividades virão, como por exemplo nós queremos agora abrir também atividade para passeio na mata. Então vai ter trilhas, logo, mais um mês e pouquinho já vai estar aberto também. E dentro do site sempre essas novidades vão estar lá quentinhas para quem quiser entender esse processo. Vamos bater mais um papo com o nosso amigo Arthur Alcorta, que tem uma visão muito clara e eficiente sobre mobilidade e cidade. Vamos conferir? Interessante. Eu acabei de vir na ciclovia da Pedroso de Moraes conversando com um arquiteto que estava morrendo de frio, hoje está muito frio. E ele estava falando uma coisa que está começando a ficar claro entre os ciclistas e principalmente entre o movimento de cicloativista. Não é a bicicleta, não é a ciclovia, não é o ciclista, é a cidade. Tá? Está começando a ficar claro para todo mundo que primeiro tem que se pensar na cidade, tá? E a bicicleta pode ajudar muito na melhoria da qualidade da cidade brasileira, que é péssima. É péssima. A cidade brasileira comete erros que extrapolam muito a construção desordenada. A bicicleta, nesse sentido, pode ajudar em construir uma cidade que seja inclusiva para mulheres, crianças, idosos, deficientes físicos, tá? Porque ela ela anda na velocidade entre o automóvel e o pedestre. Tá? Então ela consegue frear o trânsito e fazer a cidade um pouco mais amigável. Nesse sentido, é extremamente importante que não se pense em ciclovias ou ciclofaixas, mas se pense no espaço que você tem e o que você vai pôr naquela área para melhorar a segurança do ciclista. Trânsito partilhado, acalmamento de trânsito, ciclofaixa, ciclovia, ciclolinha ou absolutamente nada. Tá? Existem vários exemplos pelo mundo, não dá para brasileiro que tem uma cidade muito desordenada só ficar olhando para a cidade europeia, que tem um outro desenho urbano completamente diferente. Infelizmente, o desenho urbano brasileiro é uma mistura do americano com o europeu, e a gente tem que pensar nisso.
Após o intervalo, vamos conhecer o inspirador Fernando Fernandes. Fica aí, a gente volta já. Vamos agora conversar com o fantástico Fernando Fernandes, que peitou os obstáculos e usou as dificuldades, que não foram poucas, como combustível para a sua vida. Vamos lá ver? Cara, a aventura do esporte começou quando eu nasci. Eu sempre fui apaixonado por esporte, por todos, né? Mas eu sempre gostei muito de bola, de futebol, desde moleque. Só que eu tinha esse prazer e o dom em vários esportes, então eu acabava praticando tudo quanto era esporte, skate, andava de bicicleta, corria, jogava vôlei, basquete, natação, tudo pelo colégio. Então desde criança assim, eu sempre vivi muito o lado esportivo, né? Sempre jogava bola de fim de semana, durante a semana treinava. Tive aquele sonho de ser jogador de futebol profissional, cheguei a profissionalizar, mas desisti. Então assim, fiz faculdade de educação física, então o esporte sempre teve na veia. Cara, a bicicleta entrou pela necessidade na minha vida. Eu desde moleque, eu queria ir para o Parque do Ibirapuera, então treinar ou jogar minha bolinha. Então a bicicleta sempre fez parte da minha vida, né? Era aquela bicicleta BMX, aquela calóizinha bem antiga, bem tradicional, e a gente também tinha rampa no prédio, então a molecada adorava ficar pulando, saltando a rampa de madeirite. Então assim, a brincadeira, a bike, ela acho que é a brincadeira da criança, né? Ela entrou assim pela necessidade. Como eu fui ficando mais velho, ela acabou virando meu transporte também, porque para onde eu ia de bicicleta. Chegou a época de faculdade, aí eu peguei uma Speed, comecei a ir para a faculdade, dava 16 quilômetros até a faculdade, eu ia pedalando, voltava pedalando. Comecei assim, a fazer tudo de bike por São Paulo, né? Então ela acabou entrando na minha vida de uma forma natural e pela necessidade também. Na falta de dinheiro a gente não tinha um carrinho ainda, então eu tinha a bike. O esporte pós-acidente, ele foi fundamental na minha vida, foi onde eu encontrei a minha sensação de capacidade. E mais do que a sensação de capacidade, eu acho que foi quando eu encontrei a minha liberdade. Porque por você estar numa cadeira de rodas, você acaba perdendo aquele fato da liberdade, por falta de acessibilidade, né? Você perde um pouco disso. E de repente, cara, eu vi que eu poderia encontrar essa liberdade novamente através do esporte. Seja na água remando, eu acho que as duas principais descobertas para mim foram o caiaque e a handbike. O caiaque, ele me dá liberdade na água para ir e vir, então assim, eu não preciso, né, das pernas para estar remando. Lógico que tem uma certa desvantagem para as pessoas que têm a perna por causa de equilíbrio e força, mas acho que o braço e a vontade compensa isso. E quando eu descobri a handbike, aí foi a minha descoberta completa na terra. Porque aí eu comecei a chegar em lugares que eram inacessíveis para uma cadeira de rodas. Aonde? Na natureza. Cara, eu sempre tive muita proximidade com a natureza, sempre fui muito próximo da natureza, né, por causa do esporte. E a cadeira de rodas impossibilitava. Você não vai conseguir andar na grama, você não consegue andar na areia, tudo te trava. E aí, cara, quando a handbike entrou na minha vida, eu comecei a me ver como um cara livre por completo. Então, a gente foi pro Salar, Uyuni, na Bolívia, rodou lá por 200 quilômetros no meio daquele paraíso, né? Parece que você está em outro planeta. Pelo asfalto aqui da rua de São Paulo, né? Da USP, terra no meio do mato, areia agora. Então o próximo desafio é ir para os Lençóis Maranhenses, fazer a travessia ali, que
vai ser outra coisa muito difícil, né? Você está no meio de uma areia, como é que lida? A tração está na frente, como é que o quanto vai precisar aqui do braço, isso aqui caminhar, mas assim, mas eu vou chegar, isso eu sei que eu vou chegar de alguma forma. Então assim, a handbike surgiu para me trazer essa liberdade pós-lesão. Então assim, essa relação de você ler e falar, mano, o cara passou por vários perrengues e mesmo assim o bonde toca, as coisas funcionam e tá vencendo na vida, sabe? Então eu acho que eu posso isso também. Então assim, o livro ele veio com esse propósito, muito mais do que falar da minha vida em si, da biografia, é mais esse fato assim de o que esse livro pode ajudar as pessoas, o quanto ele pode abrir de leque de opção, de caminhos, abrir a mente. É um livro, eu não falo que é biográfico, acho que cabe tudo ali, é biografia, autoajuda, motivação, entender os problemas. Então, o propósito do livro é esse. Cara, isso aqui virou meu... Eu tô pensando até trocar minha cadeira de roda e andar só de handbike agora, meu. Porque com a cadeira de roda eu não subo calçada, não faço nada, cara. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, viagens, reportagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente, vamos pedalar?